Em meados de 2008, os mercados globais estavam desmoronando. O Lehman Brothers, um banco de investimentos com 600 bilhões de dólares em ativos, pediu proteção contra a falência em 15 de setembro daquele ano, um ponto de inflexão na desaceleração econômica que trouxe taxas de desemprego de até 10%. 2 semanas depois, durante um único dia em 29 de setembro, a Bolsa dos Estados Unidos perdeu 1,2 trilhão de dólares em valor, enquanto o Dow Jones caiu 778 pontos, quase 7%. Você sentia que o mundo estava desabando, disse um trader sênior de ações chamado Ryan Larson ao The New York Times naquele dia. As pessoas começaram a vender e venderam muito. Não importava o que você tivesse, você vendia. Mas havia um grande investidor que tinha uma perspectiva diferente, o CEO da Berkshire Hathaway, Warren Buffett. Na verdade, Buffett estava comprando. Eu tenho comprado ações americanas, escreveu Buffett em um artigo de opinião para o The New York Times em 16 de outubro de 2008. Berkshire Hathaway também fez grandes investimentos durante a crise, apoiando a General Electric e a Goldman Sachs. Buffett sabia a gravidade da crise, então por que ele estava comprando ações que estavam caindo rapidamente de preço quando todos os outros estavam guardando dinheiro debaixo do travesseiro? Uma regra simples dita minha compra. Tenha medo quando os outros são gananciosos, e seja ganancioso quando os outros têm medo, escreveu Buffett para o Times. Em sua opinião, o valor a longo prazo dos negócios americanos inovadores continuaria a crescer, apesar do prejuízo a curto prazo. Buffett alertou para não investir em entidades altamente alavancadas ou empresas em posições competitivas fracas, mas mostrou aos leitores que a crise proporcionou uma oportunidade de comprar empresas fortes a preços baixos. Em suma, a má notícia é o melhor amigo de um investidor. Ela permite que você compre uma fatia do futuro da América a um preço acentuado, explicou Buffett na publicação. Os temores em relação à prosperidade a longo prazo das muitas empresas sólidas do país não faz sentido. Essas empresas sofrerão, de fato, pequenas instabilidades, como sempre tiveram, mas a maioria das grandes empresas estabelecerá novos recordes de lucros daqui a 5, 10 ou 20 anos. Essa previsão acabou sendo correta. Nos 10 anos desde a queda do Lehman Brothers, o S&P 500, o índice das 500 empresas mais valiosas, aumentou 130%. Empresas como Apple e Amazon subiram a novos patamares, atingindo a avaliação de trilhões de dólares. Se você investiu $1.000 na Apple no início de agosto de 2008, teria sido mais de $9.222,50 em 2 de agosto de 2018. Ou mais de 9 vezes, incluindo valorização de preços e excluindo dividendos. A estratégia de Buffett não foi perfeita. Ele admite que seu momento estava um pouco fora da sua chamada de outubro para comprar, à medida que os mercados continuavam a cair em 2009. Foi certo a longo prazo, mas foi sem sentido por pelo menos 4 ou 5 meses, disse Buffett. Disse também que é claro que é da natureza humana querer fazer investimentos quando os mercados estão subindo. As pessoas começam a se interessar por algo porque está subindo, não porque elas entendem ou qualquer outra coisa, mas porque o cara ao lado, que eles sabem que não é tão inteligente quanto eles, está ficando rico e eles não. Mas ao invés de agir por instintos emocionais, o conselho de Buffett é seguir essas regras simples. Se você é um investidor de longo prazo, não faça nada com as ações que já possuir. A primeira e mais importante coisa a fazer se você é um investidor de longo prazo é não fazer nada. Um investidor de longo prazo tem menos a se preocupar com a situação do mercado de ações, por isso não os impacta de forma significativa. A razão para isso é simples. A volatilidade do mercado de ações, se o mercado estiver de joelhos hoje, nos próximos dias, estará no céu novamente. É melhor não fazer nada como investidor de longo prazo, pois a onda continua a fluir com limiares para cima e para baixo. Além disso, há uma janela aberta para comprar mais ações para investimentos de longo prazo, já que os preços estão no limiar de baixa. Dessa forma, você pode reservar mais lucro para o futuro gastando apenas um pouco durante esses tempos. A dica número 2 é, se puder, compre mais. Há uma oportunidade perfeita para comprar mais ações quando o mercado cai. Se você economizou o suficiente e tem outros ativos que geram renda para você, esse é o momento certo para comprar mais ações. A razão para isso é simples. Uma queda na bolsa significa que todos os preços estão baixos e esta é a oportunidade perfeita para comprar baixo e vender alto. Todos nós sabemos a regra geral no mercado de ações: comprar na baixa e vender na alta.
No caso de uma queda na bolsa de valores, você pode comprar mais ações de curto e longo prazo que reservarão lucros quando o mercado estiver em 1 a 0 novamente. Mas você vai comprar as ações às cegas porque elas estão a um preço baixo? Aposto que seria um erro. A queda da bolsa está atraindo investidores que querem comprar mais, mas isso não significa que você pode comprar ações às cegas. Aqui, como um comerciante de ações, é preciso ter paciência e sólida pesquisa de empresa. Essa pesquisa inclui dados importantes, como a estimativa de quanto tempo as empresas levarão para elevar os preços das ações, dando um grande desempenho se a relação de despesas e outros dados estatísticos apontarem os investidores na direção certa, e se a queda do mercado de ações, direta e indiretamente, impactou a empresa de forma a atrapalhar o desempenho das empresas. Depois de tudo isso ser levado em consideração, pode-se investir e reservar mais lucro após a queda da bolsa de valores. Diversificação da carteira de renda. Como um comerciante inteligente, deve-se também construir ativos fora do mercado de ações que possam garantir o fluxo contínuo de dinheiro mesmo quando a bolsa de valores cai. Diversificar a carteira de renda para reduzir o impacto da queda da bolsa. Sugerimos que você construa mais e mais ativos quando o mercado de ações está trabalhando em lucros para você. Um fluxo contínuo de renda garante que você esteja financeiramente estável mesmo após a queda da bolsa de valores. Comece hoje e construa uma carteira de renda forte e mais diversificada, excluindo o mercado de ações. Como diz o ditado de Warren Buffett, não coloque todos os seus ovos em uma cesta. Sugerimos que você faça o mesmo, seja diversificado. Invista apenas o máximo que puder depois de economizar o suficiente para os próximos 5 anos. Uma queda na bolsa de valores não é uma boa notícia para os comerciantes de curto prazo e é sempre perturbadora. A razão comum para isso é que dinheiro envolvido no mercado é, na verdade, o dinheiro tomado como empréstimo ou por submissão de ativos inteiros. Buffett não recomenda que nenhum comerciante invista dinheiro no mercado de ações sem economizar o suficiente para os próximos 5 anos. Um investidor de ações precisa ser inteligente e conhecer a volatilidade do mercado de ações. Investir cegamente no mercado de ações não é bom e, em última análise, levará a grandes perdas. Se você está investindo em ações hoje, certifique-se de que você tem combustível suficiente se o dinheiro for retirado. A quinta e última dica de Buffett é: obtenha mais investimentos de longo prazo. Essa é uma oportunidade perfeita para investir em ações de longo prazo, e é certo quando o mercado é atingido no fundo do poço. A razão para isso são as ações simples de longo prazo, que duram de 10 a 25 anos. Essas rendem mais lucro devido ao impacto direto da deflação e das margens de alto lucro. Você deve estar se perguntando como a deflação pode ser uma das razões para maiores lucros. A razão é que o que você investe hoje terá menor valor nos próximos 10, 12, 15 anos por causa da deflação. E nesse tempo, o investimento pode ser considerado mínimo, mas os lucros serão muito mais em números. Entendemos que as quedas do mercado de ações são desanimadoras, mas tomar uma decisão sábia é tudo o que é preciso, juntamente com a paciência. Se você puder, compre mais ações após a queda e procure investir em ações de longo prazo. O mercado de ações é volátil. Se for o fundo do poço hoje, também vai subir em um futuro próximo.